Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, a lição de número 11, Apostasia e Intercessão. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos aqui para a lição de número 11, Apostasia e Intercessão. E o verso áureo da lição diz o seguinte, que está lá em Êxodo 32, versículo 31 e 32. Diz assim: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Moisés aqui se ausentou do acampamento de Israel por 40 dias. Moisés se ausentou. O que aconteceu com o povo? O povo se afastou de Deus e adorou um ídolo, um bezerro de ouro, depois de tantos sinais e milagres. Como ele pôde fazer isso? O povo se afastou de Deus adorando um ídolo. O povo de Israel havia esquecido dos sinais que Deus fez no Egito, as pragas que Deus mandou no Egito. O povo de Israel viu tudo. E como o povo pode esquecer assim de Deus, adorando um ídolo? A idolatria é um pecado. A idolatria faz você se afastar de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles se afastaram de Deus, adorando um bezerro de ouro. Pode haver muitas respostas e provavelmente alguma verdade nelas. Será que os hebreus não compreendiam quem Deus é? Ou aquelas experiências com eles foram ofuscadas por seus desejos pecaminosos? Eles não valorizaram o que Deus havia feito por eles, mas, em vez disso, achavam que mereciam tudo aquilo. O entendimento deles estava distorcido, manchado por sua antiga mentalidade pecaminosa. Eles eram ingratos em relação às ações misericordiosas de Deus. Eles se esqueceram dos atos poderosos de Deus. Ou tudo poderia ser atribuído à liderança fracassada de Arão. Afinal, o Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo. Deuteronômio 9, verso 20. Então foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus queria destruir esse povo, por causa que ele se havia afastado de Deus, que ele estava adorando um ídolo, um bezerro de ouro, falando que aquele bezerro de ouro tinha tirado o povo de Israel do Egito. O povo falou isso, e se acendeu a ira de Deus. Por isso que Moisés foi lá interceder pelo povo de Israel, falando para Deus perdoar o pecado do povo. Moisés foi intercessor. Ele intercedeu pelo povo de Israel. Agora aqui nós vamos para a parte de domingo, a liderança fracassada. Deus chamou Moisés para passar 40 dias e 40 noites com ele. Para Moisés pode ter sido um tempo curto, mas pareceu longo demais para o povo. O líder humano estava ausente. As pessoas ficaram desorientadas, impacientes e inseguras. Queriam ter alguém visível que as guiasse, semelhante aos deuses que tinham visto durante a vida de idolatria no Egito. Então, Moisés estava ali ausente. Ele estava 40 dias
e 40 noites com Deus no monte. E o povo começou a ficar o quê? Desorientados, impacientes, inseguros, sendo que o povo de Israel era para confiar em Deus, porque Deus estava no controle de tudo. O povo de Israel se esqueceu o que Deus havia feito no Egito, os milagres. E o povo caiu na idolatria quando eles estavam no Egito. Olha só como o povo de Israel estava. De bem de ter confiança em Deus, eles preferiram colocar a confiança em deuses. Agora aqui, como foi possível que a liderança de Arão falhasse de maneira tão gritante, que está lá em Êxodo 32, verso do 1 ao 6. Vamos ler Êxodo 32, verso do 1 ao 6. Olha o tema, bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha o que o povo pediu para Arão. Arão, faça para nós deuses. Nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, que nos tirou do Egito. O que aconteceu com ele? Nós não sabemos. Então faça para nós, Arão, deuses. Olha como que estava o povo corrompido. De bem do povo confiar em Deus, eles perderam a confiança em Deus. Por isso que ele pediu para Arão fazer deuses para eles. Respondeu-lhe Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Olha o que Arão fez. Arão, de bem de confiar em Deus, ele não confiou em Deus. Ele preferiu ouvir as pessoas, de bem de confiar em Deus. Arão estava ali como responsável pelo acampamento. Moisés deixou Arão responsável. Moisés estava ausente. De bem de Arão falar assim: Olha, povo, vamos confiar em Deus. Deus está no controle. Não vamos nos corromper. Não vamos cair na idolatria. A idolatria é um pecado. Deus abomina. Vamos esperar em Deus. Moisés vai voltar. Moisés está no monte conversando com Deus. Vamos esperar. Vamos confiar. Mas não. Arão preferiu ouvir o povo de que confiar em Deus. Arão fracassou em sua liderança, que Moisés deixou ele como responsável pelo acampamento. Verso 3. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. E ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então todos levaram os brincos de ouro e Arão ali fez um bezerro de ouro com os brincos das pessoas, de seus filhos, de suas filhas, que Arão pediu para os pais tirarem. E ele fez um bezerro de ouro. Continuando, então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha o que o povo disse. Então, eles colocaram assim, então esses deuses foi que nos tirou do Egito, tirando a adoração a Deus, adorando aquele ídolo e falando que aquele ídolo tirou o povo do Egito. Olha aonde o povo chegou. Olha como o povo estava se corrompendo.
Verso 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber. E levantou-se para se entregar à farra. Então, ali no acampamento, que era para todo o povo confiar em Deus, esperar em Deus, Arão fez um ídolo, um bezerro, esse povo adorou esse bezerro, o povo falou foi que se deuses tiraram eles do Egito, eles fizeram sacrifícios, depois entraram na farra. Olha só aonde o povo de Israel havia chegado, se corrompendo, entrando na idolatria. E Arão, que era para ser um líder justo, um líder para falar: olha, vamos confiar em Deus. Eu não vou fazer esse bezerro. Nós vamos confiar em Deus e esperar Moisés chegar. Mas Arão não fez isso. Arão deu ouvidos ao povo. O que diz aqui? Arão não esteve à altura da situação. Ele falhou em aproveitar o momento e fazer o que era certo. Em vez de confiar no Senhor, cedeu à pressão da maioria. O povo exigiu inimaginável. Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Que está lá em Êxodo 32, verso 1. E ele concordou. O povo voluntariamente deu ouro para fazer o ídolo. E Arão não apenas deixou de impedi-lo, mas também o convidou a doar. Arão fabricou o falso Deus. Depois o povo declarou: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Isso foi algo pecaminoso, perverso e cego. Os hebreus tinham acabado de fabricar aquele ídolo. Então declararam que ele os havia libertado. Não é incrível como desejos pecaminosos podem distorcer pensamentos e ações? As pessoas celebram suas próprias criações, enquanto sua humanidade e moralidade se degradam nesse processo. Uma ocasião tão crítica como essa exigia um homem de firmeza e decisão, coragem inflexível, um homem que considerasse a honra de Deus mais importante do que o favor popular, a segurança pessoal ou a própria vida. Contudo, o então líder de Israel não tinha esse caráter. Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua hesitação e timidez, no momento crítico, apenas tornou mais decidido. O tumulto aumentou. Um frenesi cego e irracional pareceu se apoderar da multidão. Houve alguns que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à apostasia. Arão temia pela própria segurança. E, em vez de manter firme, defendendo com nobreza a honra de Deus, rendeu-se às exigências da multidão. Então nós vimos aqui que Arão, ele fracassou por ouvir o povo. Ele não colocou a confiança em Deus. Vamos aqui para a parte de segunda-feira. Idolatria e o mal. Em Êxodo 32, verso 6, quais foram as consequências da idolatria dos israelitas? Êxodo 32, verso 6. Qual foi a consequência? Que diz aqui: na manhã seguinte ofereceram, o que o povo fez? Ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Então o povo se levantou para fazer o quê? Para entregar a farra, para fazer festa para aquele deuses, para aquele bezerro. E aqui em Salmos 115, versos de 4 a 8, olha que diz sobre a idolatria.
Olha o que fala na palavra de Deus sobre a idolatria. Salmos 115, versos do 4 a 8. Salmos 115, versos do 4 a 8. Olha o que diz. Olha só. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Nariz, mas não pode sentir cheiro. Tem mãos, mas nada pode apalpar. Pés, mas não pode andar. E não emitem som algum à garganta. Olha o verso 8 que diz: esse aqui é o principal. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos que neles confiam. Um ídolo, uma imagem, ela não pode fazer nada por você. A imagem tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpa. Uma imagem não pode salvar. Uma imagem não pode fazer nada por você. Se você pega uma imagem e deixa em cima da mesa, ali ela vai ficar. E que fala no verso 8: tornam-se como aqueles que o fazem e todos que neles confiam. Então, confiar numa imagem, você vai se perder. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Estava confiando na imagem, colocando as suas esperanças numa imagem. Se você colocar as suas esperanças numa imagem, essa imagem não vai fazer nada por você. Quem pode fazer por você? Somente Deus. Somente Deus, ele pode te ouvir, te salvar, te libertar. Somente Deus. Uma imagem não faz isso. Uma imagem não salva. Olha, e vamos aqui para Isaías 44, verso 9 e 10. Olha o que diz também sobre a idolatria. Olha o que Deus fala em sua palavra sobre a idolatria. Isaías 44, verso 9 e 10. Olha o que diz aqui o verso 9. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Olha o verso 10. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Quer dizer, quem funde uma imagem, nada lhe serve. A imagem são coisas sem valor. Elas não valem nada. A idolatria não vale nada. Uma imagem não vale nada. Uma pergunta que eu te faço. Vamos falar de Maria. Se Maria estivesse viva hoje, aqui na terra, se ela estivesse aqui na terra hoje, Maria, ela ia aceitar a adoração? Qual que seria a resposta dela? Ela ia falar: não, não me adorem. Eu não sou nada. Eu sou como vocês. Eu sou de carne e osso como vocês. Adorem a Deus. A mim, não. Essa seria a resposta de Maria. Meus queridos, aquele bezerro de ouro que Arão fez, que o povo estava adorando, não valia de nada. Olha o que diz. O bezerro de ouro se assemelhava a um deus touro egípcio chamado Apis, ou deusa vaca Actor.
Essa foi uma transgressão flagrante do primeiro e do segundo mandamento, que está lá nos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de cultura, e nem adorarás e lhe prestará culto. Está lá nos 10 mandamentos. Leiam lá Êxodo capítulo 20. Tal violação não poderia ficar impune, pois rompia abertamente o relacionamento dos israelitas com o Senhor vivo. Em vez de adorar o Criador, eles adoraram sua própria criação, que não podia ver, ouvir, cheirar, falar, proteger, amar ou liderar. É isso que uma imagem é. Ela não pode proteger, ela não pode ouvir, ela não pode cheirar, como li para vocês em Salmo 115. E ela não pode falar, ela não pode amar, não pode liderar. Quem pode fazer isso? Deus. Deus, ele pode te liderar, ele pode proteger, ele pode te fazer todas as coisas, te ouvir. Uma imagem não faz nada disso. E o povo estava na idolatria. Olha como é que estava o povo de Israel. Eles fizeram um Deus nem sequer a sua própria imagem, mas a imagem de um animal. Era esse o Deus a quem desejavam servir. Como isso, eles pecaram gravemente contra o Senhor. Eles estavam servindo a imagem que eles fizeram. Eles estavam colocando aquele Deus em primeiro lugar em suas vidas, deixando o Deus Criador, o Deus que libertou eles do Egito, de lado. Olha que ponto o povo de Israel estava chegando. Havia chegado. Agora, de que maneira a apostasia do bezerro de ouro reflete o que está escrito em Romanos, capítulo 1? Vamos ler Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versos 22. Olha só, 22 a 27. Mas vamos ler o 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como os pássaros, quadrúpedes e répteis. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eles trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas. Era o que o povo de Israel estava fazendo hoje. Estavam fazendo, trocando a glória de Deus por imagens. E hoje a idolatria está? Sim. Eu não estou criticando a Igreja Católica, eu fui católico, eu adorei imagens, eu tinha folheto de imagem na minha carteira, mas hoje, graças ao Deus Todo-Poderoso, eu fui liberto. Eu não adoro mais imagens, eu adoro a Deus. Meus irmãos, meus irmãos católicos, minhas irmãs católicas, vamos ler Bíblia, vamos examinar. Vejam lá que Deus abomina a idolatria. Se prostrar na frente de uma imagem não vai te levar a nada. Uma imagem não pode te salvar. Não pode fazer nada por você. Quem pode fazer tudo por você é Deus. Imagem não faz. Verso 22. Verso 24. Por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A idolatria não é só adorar uma imagem.
A idolatria vem você de idolatrar um jogador de futebol, idolatrar um cantor, idolatrar um ator. Isso também é idolatria. Temos que tomar cuidado. Nós temos que adorar somente a Deus, não imagens. Temos que tomar cuidado. A idolatria é um pecado. Temos que tomar cuidado. Temos que adorar a Deus, somente a Deus, mais ninguém. Não é você idolatrar o seu padre, o seu pastor também e o bispo. O Papa não é para idolatrar ninguém, porque eles são homens de carne e osso que nem nós. Nós temos que adorar somente a Deus. A idolatria nega o entendimento teológico de que Deus é Deus e ser humano é ser humano. A idolatria apaga a distinção que existe entre Deus e a humanidade. Eclesiastes 5, verso 2. Rompendo a conexão com Ele. Seja flagrante e aberta ou oculta no coração. A idolatria rapidamente rompe nosso relacionamento com o Senhor e leva a um círculo vicioso de degradação moral, que só piora com o tempo. Não é de admirar o que aconteceu no dia seguinte, depois de oferecer sacrifícios ao ídolo. Eles começaram a se divertir, realizando como uma imitação das festas idólatras do Egito. Os seres humanos são especialistas em fabricar seus próprios ídolos. Eles criam seus próprios deuses, que já é ruim suficiente, mas depois vão e servem a esses deuses. O Criador é substituído por coisas que mais cedo ou mais tarde levam ao declínio moral. Deus está sendo substituído por coisas, por imagens. Queridos, tomem cuidado. Imagem não salva. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Imagem não salva. Imagem não te liberta. Imagem não leva você a lugar algum. Imagem só se afasta você de Deus. Você está adorando essa imagem, tirando a adoração de Deus. Tomem cuidado. Parte de terça-feira. Corrompidos pela idolatria. Em Êxodo 32, versos 7 e 8. Por que Deus enviou Moisés de volta ao acampamento de Israel? Êxodo 32, versos 7 e 8. Por que Deus enviou Moisés de volta ao acampamento de Israel? Abra a sua Bíblia em Êxodo 32, versos 7 e 8. Vamos ler aqui. Então, olha que Deus fala para Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se muito depressa. Se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Por isso que Deus falou: Moisés, desça. O povo se corrompeu, o povo fez um ídolo, um bezerro de ouro. Desça, Moisés, esse povo está corrompido. Por isso que Deus falou para Moisés descer do acampamento. Ao se voltarem para um ídolo, os israelitas estavam no processo de se divorciar do verdadeiro Deus. Então o povo estava se divorciando do verdadeiro Deus, deixando Deus, abandonando Deus e adorando um ídolo que não podia fazer nada por eles. Estava abandonando o Deus que havia libertado eles do Egito,
da opressão do Egito, da escravidão do Egito, onde o povo de Israel estava sofrendo, sendo humilhado, não tinha descanso nenhum. E Deus libertou eles através do povo, que o povo de Israel clamou a Deus. E Deus o libertou enviando Moisés lá. E o povo se voltou para a idolatria, se corrompeu, adorando imagens. Chegando a atribuir a essa estátua a libertação do Egito, que contradição direta ao que Deus havia dito a eles. Essa negação da presença de Deus e de seus atos poderosos era bastante grave. Seus pensamentos e sentimentos estavam distorcidos e completamente corrompidos. Segundo Ezequiel, a idolatria está no âmago da ruína do povo de Deus. E a partir daí surgem outros pecados, que está lá em Ezequiel 8, versos. Ezequiel 8, capítulo 20, verso 1, capítulo 22, verso do 1 a 12. Ezequiel 20, verso do 1 a 44. Ezequiel 22, verso do 1 a 12. Muitas vezes nos perguntamos por que Israel era tão ingênuo e incorrigível quando se envolvia na adoração de ídolos criado pelo ser humano. Temos certezas de que nunca faríamos algo assim. Mas será que estamos livres da idolatria? Os ídolos atuais podem ser diferentes formas, mas a mesma essência. Vamos ver aqui. O ídolo é que colocamos no lugar de Deus, e mesmo sabendo que não é certo, ainda assim o adoramos repetidamente. O ídolo captura nossa imaginação, afeições, tempo e mente mais do que Deus. Pode até escravizar nossos pensamentos. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos e não seremos melhores do que o Deus a qual servamos. Se o Senhor não estiver no centro de nossa vida, algum outro Deus preencherá o lugar dele. Se não desfrutarmos e cultivarmos a presença viva de Deus, desfrutaremos e dedicaremos nossa vida a outra pessoa ou a alguma coisa. O que colocamos no lugar de Cristo pode ter diferentes formatos: orgulho, egocentrismo, dinheiro, poder, sexo, comida, televisão, drogas, álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalho, esporte, família, videogames, filmes, compras, ideologia, política, música, posição social, títulos, diplomas e assim por diante. A lista praticamente não tem fim. Ela muda nossa identidade e substitui relacionamentos pessoais verdadeiros por interações vazias e, em última análise, sem sentido, que no fim são incapazes de nos salvar. Então a idolatria é tudo isso. Não é só adorar uma imagem. É você se envolver com coisas ali toda hora, idolatrar aquilo, tirando a adoração de Deus e colocando aquilo ali em sua adoração. Como nós entendemos, Deus tem que ser o centro de nossa vida. Se o Senhor não estiver no centro de nossa vida, nós estamos perdidos. Nós podemos nos corromper, como aconteceu com o povo de Israel. Vamos aqui para a parte de quarta-feira. A justa ira de Deus. Por que Deus se irou? Qual foi a reação de Moisés diante da ameaça de Deus de destruir Israel, que está lá em Êxodo 32, verso do 9 a 29? Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Deus disse que destruiria os rebeldes e faria dos descendentes de Moisés uma grande nação. Mas não era isso que o líder hebreu desejava.
Em vez disso, ele implorou ao Senhor, enfatizando que os israelitas não eram o povo de Moisés, e sim o povo de Deus, quem os havia tirado do Egito. Não foi Moisés, mas Deus, por suas obras poderosas. Então Moisés suplicou ao Senhor, mencionando as promessas feitas aos patriarcas. Ele estava agindo como intercessor entre Deus e a humanidade. Depois que o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo, Moisés retornou. Não há registro de que o seu rosto brilhasse na presença do Senhor. Ao contrário do que aconteceria, o rosto de Moisés provavelmente refletia sua ira. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Quebrar as tábuas que continham o decálogo era um sinal externo da violação de seu conteúdo. Deus não repreendeu Moisés por isso, e mais tarde ordenou que o líder hebreu fizesse 2 tábuas para substituir as primeiras tábuas que haviam sido quebradas. O próprio Deus reescreveria os mandamentos. Moisés repreendeu severamente Arão por ter se rendido às exigências do povo. Arão tentou justificar sua transgressão. Primeira, culpando as pessoas. Segunda, atribuindo o ídolo às artes mágicas. Eu lancei o ouro no fogo e saiu este bezerro. Que piorou a situação foi que Arão havia sido grandemente honrado por Deus, tendo recebido inúmeros privilégios que incluíam subir o monte com Moisés e os 70 anciãos, que está lá em Êxodo 24, verso 1. Então nós vemos aqui que Arão subiu no monte, viu a Deus, fez um banquete com Deus, mas Arão se corrompeu. Ele fracassou e colocou a culpa nas pessoas. Arão fez isso, fracassou. Bem de Arão falar, confie em Deus, vamos confiar em Deus e vamos esperar. Arão caiu também na idolatria. Ouviu o povo. Que ironia sombria ao alegar que havia ocorrido um milagre. Arão quis enganar seu irmão. Note que um pecado leva a outro. Nesse caso, idolatria a mentira. No entanto, Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado. As consequências negativas eram evidentes, e Moisés teve que interromper a rebelião imediatamente. Agora aqui, a intercessão, na parte de quinta-feira. Até que ponto Moisés chegou em sua oração intercessória pelos pecadores? Êxodo 32, verso do 30 a 32. Vamos ver. Olha o que diz. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés ia interceder pelo povo, oferecer propiciação pelo pecado do povo. Moisés ia interceder pelo povo. Olha o verso 31. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Eu vou ler o verso 33, que é a resposta de Deus a Moisés. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei o meu livro todo aquele que pecar contra mim. E nós entendemos aqui, meus queridos, nesse verso. Se nós vivermos no pecado, nós vamos ser riscados do livro da vida. Mas, quando você se arrepende do seu pecado que você cometeu,
que você fez. Como Moisés intercedeu pelo povo, pelo pecado que eles haviam cometido adorando aquele ídolo. E quando você se arrepende do seu pecado, hoje, lá no céu, nós temos um intercessor, que é Jesus Cristo. Ele intercede por você lá no céu. Quando você se arrepende e pede perdão, Cristo, ele intercede por você. Fala para Deus: olha, Pai, olha aqui, seu filho, ele se arrependeu do pecado que ele cometeu. Ele me confessou e se arrependeu. Ele não vai fazer mais. Deus leva seu pecado até o trono da graça de Deus. E ali, Deus perdoa você. Através de Cristo, que é o nosso intercessor. Olha que coisa maravilhosa que acontece quando um pecador se arrepende. Por causa da rebelião do povo de Israel, coisas terríveis aconteceram no acampamento, incluindo a morte de muitas pessoas. No dia seguinte, Moisés declarou ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: povo, cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Não é de admirar que Moisés seja um tipo ou um símbolo de Cristo, por causa de sua oração intercessória pelos pecadores e sua disposição em oferecer sua vida por eles. Ele refletiu o que Cristo faria por todos nós. Que compaixão exemplar pelos transgressores! Ele demonstrou dedicação total ao Senhor e a seu amor sacrificial pelas pessoas. O livro de Êxodo não declara quanto tempo Moisés ficou com o Senhor no monte. Dessa vez, mas Deuteronômio revela que ele esteve no Sinar por 40 dias. Em Êxodo 32, verso 32, a palavra traduzida como perdoar também significa carregar ou tomar sobre si. Em Isaías 53, verso 4, aplica o mesmo verbo a Jesus. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que revelação poderosa sobre o processo de salvação e perdão, e o que custou a Deus nos salvar. Moisés estava pedindo ao Senhor que tomasse sobre si o pecado do povo, exatamente o que ele faria na cruz. Quem faria isso na cruz por nós? Jesus Cristo. Faria na cruz muitos séculos depois. Êxodo 32, verso 32, não só apresenta a ideia de expiação substitutiva, mas também explica quem é substituto, o próprio Deus. Esse texto revela como podemos obter perdão. Deus em Cristo levou sobre si nossos pecados. E essa é a única maneira pela qual poderíamos ser perdoados. Essa é uma expressão poderosa do plano da salvação e uma demonstração para nós e para o universo do que custou a Deus nos salvar. Então, como Moisés ele ofereceu propiciação pelos pecados do povo, querendo pegar todos os pecados do povo e colocar sobre ele, Moisés fez isso, intercedeu pelo povo. E Cristo, ele também pegou todos os nossos pecados, colocou sobre ele. E quando ele morre na cruz, Cristo perdoa todos os nossos pecados, através do seu sangue precioso, que purifica todos os nossos pecados. Foi isso que Cristo fez por nós. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor esteja sempre em seus corações. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Até o meu próximo vídeo. Tchau!